Muito boa tarde, estamos entrando no ar com mais um programa Momento do Turismo no Vale, edição de número 119. Estamos hoje aqui no espaço do Aloha Espaço Natural, em Arroio Grande, aqui no interior do município de Arroio do Meio, mais conhecido como Morro Sete Barulhos, isso aí. E nós vamos, ao longo do nosso programa, falar sobre um tema muito bacana, muito interessante, que é o turismo sustentável em Arroio do Meio, valorizando a natureza, a cultura local e o desenvolvimento consciente. E escolhemos esse espaço justamente porque ele pode contribuir muito com o nosso tema, né? E as nossas convidadas de hoje certamente também estão muito inspiradas. Nós já falávamos um pouquinho fora do ar sobre esse tema, porque a gente acredita que sim, que é possível se pensar num turismo sustentável, né? Então esse vai ser o tema de hoje. Fiquem conosco, vamos estar juntos até às 13 horas. Lembrando que o nosso programa tem o apoio da Anne Decor House, da Girando Sol, Transportes Irmãos Tché, também Sicredi Região dos Vales e do roteiro turístico Entre Vales e Arroios, do qual aqui o espaço Aloha, Espaço Natural e o Aloha Terapias Integrativas também faz parte. Queremos, então, fazer esse convite para que nos acompanhem pelas ondas da rádio, pelo YouTube, pelo Facebook, para que a gente possa, então, estar juntos e desenvolver esse tema. Esperamos que vocês possam nos acompanhar e sejam aí os nossos convidados especiais. Quero agradecer ao Alan também, que está na parte técnica. Temos aqui também a Fernanda, que está nos acompanhando. O Clécio também está pela casa, né, Glaci? Que em algum momento talvez a gente faça aí um convite para eles estarem conosco. Vamos citá-los também ao longo do nosso programa. E para a gente iniciar, eu vou pedir aí uma saudação inicial das nossas convidadas. Eu começo aqui pela minha anfitriã, pela nossa anfitriã, por favor, Glaci, faça aí a sua saudação inicial para os nossos convidados, para os nossos ouvintes também. Boa tarde a todos os ouvintes. Obrigadão, então, por essa oportunidade, né? Sou Glaci, sempre digo, sou da terra, sou filha de agricultores. Eu sou do Vale do Arroio Grande e decidimos retornar para cá. E a ideia inicial era construirmos um chalezinho 4x4 no período de pós-aposentadoria e o resto tudo foi acontecendo, né? Sou esposa do Clécio, sou mãe da Joana e então a gente administra, está à frente desses dois espaços, que é o Aloha Espaço Natural, esse espaço onde a gente está nesse momento, e o Aloha Terapias Integrativas, que é um espaço terapêutico que fica no bairro Bela Vista, mas esses dois espaços eles conversam entre si, que é o cuidado com a vida nas suas diferentes possibilidades. Então, muito obrigada por essa oportunidade e já estarei servindo chá de hibisco para vocês. É chá com hibisco. Olha, isso também é algo novo que a gente vai aprendendo, né? A gente fala chá de hibisco, mas a Glaci, ela faz essa recomendação, é chá com hibisco, e depois, na sequência, ela vai nos explicar sobre isso. E também, Glaci, eu quero já aproveitar que, na sequência, também eu quero que você nos fale um pouco sobre o que é o Aloha, né? Por que esse nome, qual é a proposta e o que isso tem a ver aqui com o tema de hoje. Podemos seguir aqui contigo, Patrícia, por favor, com a sua saudação inicial. Então, bom dia a todos os ouvintes. Estou muito feliz, né, de participar mais uma vez deste programa, né, que ainda mais num tema que é muito importante, que é o turismo sustentável. Ele é importante e necessário. Acho que nós temos bastante coisa para trazer e conversar sobre esse tema. E então, acabei não me apresentando, né? Eu sou bióloga, sou presidente do CODEMAN, do Conselho de Defesa do Meio Ambiente de Arroio do Meio, e também, né, trabalho na área ambiental há muitos anos. Atualmente eu estou atuando, então, como responsável na empresa Girando Sol, então, pela área ambiental. Obrigada, Patrícia e Glaci, pela essa apresentação inicial. Tanto a Patrícia quanto a Glaci já são quase nossas sócias, né? Já participaram várias vezes aqui do nosso trabalho.
E a gente sempre tem também, eu digo, as estreantes, né? Então, quem está participando hoje pela primeira vez é a Leocádia. Eu vou pedir também que ela faça a sua apresentação inicial. A gente quer que vocês se sintam bem à vontade. Ao longo do nosso programa, a gente pode, enfim, tomar esse chá com hibisco maravilhoso. A gente já sente aqui o aroma. E também, Leocádia, você seja muito bem-vinda ao nosso trabalho. Esperamos que seja a primeira de muitas oportunidades. Então, por favor, sua saudação inicial. Tá. Boa tarde a todos que nos escutam. Agradecer também o convite da Marlise em poder participar. O acolhimento da Glaci, a gente foi muito bem recebido aqui no Espaço Aloha. Quem puder comparecer, conhecer, vai ser muito bem tratado aqui, né? Boa tarde, Patrícia, aos colegas dos bastidores. E eu hoje estou como coordenadora do Departamento de Meio Ambiente do município de Arroio do Meio. A gente vem fazendo um trabalho de educação ambiental, de conhecimento também, né? A gente passa conhecimento, mas a gente também recebe conhecimento, né? Cada evento é uma troca, né? A gente vem aprendendo muito sobre isso também. Certo, obrigada por estar aqui com a gente, por disponibilizar deste tempo, né? A gente sabe que a demanda do departamento também é enorme, mas é importante também a gente poder levar para a comunidade, para quem nos acompanha, para quem nos escuta, para quem nos assiste no YouTube e no Facebook, também poder conhecer as ações do departamento, né? Junto a essas questões ambientais que a gente sabe que são tão importantes e tão relevantes para todos nós. Glaci, eu vou pedir que você faça uma consideração sobre o chá com hibisco também, né? Não precisa dar todos os segredos, né? Mas realmente é um chá muito, muito indicado também, inclusive, para essa época do ano. E sem contar que é o chá de hibisco, a flor de hibisco é a flor símbolo do nosso município de Arroio do Meio, que está fazendo maior sucesso. Então, nos fale um pouquinho sobre esse chá. E depois, na sequência, eu quero que você fale um pouquinho sobre... antes da gente entrar no tema propriamente dito, sobre o que é aloha. Eu confesso que no início eu tinha uma certa dificuldade até na pronúncia, até que a gente entende, né, o significado, e isso sempre é muito bacana. Tudo tem significado, tudo é significativo, tudo remete a algo, e isso também tem a ver com a identidade desse empreendimento, né? Então, por favor, fique à vontade. Então, o chá de hibisco que eu servi recentemente, ele, como já foi falado, né, é a flor símbolo de Arroio do Meio, e cada vez ele vai ganhando mais espaço, mais visibilidade, mais cor, e vai sendo explorado nas suas diferentes formas de uso, né? Então, ela é uma poderosa planta medicinal, claro, dentro da família dos hibiscos, a gente tem uma grande diversidade de espécies, e esse hibisco que eu estou servindo hoje é o Sat da Rifa, é o nome científico dele, também chamado de vinagreira. Então, ele tem um sabor mais picante, por isso que eu gosto, para que ele tenha esse sabor que seja gostoso e agradável ao paladar. Eu gosto de fazer misturinhas, fazer um blend com hibisco, né? Então, o que eu estou servindo é um chá com hibisco. Ele é um poderoso desintoxicante, né? Ele é especial também para aumentar a própria imunidade, problemas digestórios, né? Então, ele é super indicado para isso. E especial também para todo e qualquer problema de ordem feminina também. Mas ele não é um chá feminino, né? Então, ele é indicado para todos. Obrigada por essas orientações, por essas dicas, e certamente, a partir de hoje, a gente imagina que mais pessoas vão ter essa curiosidade, né, de querer experimentar esse chá maravilhoso. E eu vou fugir um pouquinho, não sei, Alan, se tu consegues me pegar aqui. Eu acredito que sim, né? Sim? Acho que a câmera consegue isso aí. Por favor. Então, apresentando a Aloha, Aloha, como eu já falei, são 2 espaços, o espaço terapêutico e esse espaço aqui, que é o Aloha Espaço Natural. E a palavra Aloha, ela vem com toda uma simbologia. Então, Aloha não é somente um nome, é uma palavra de origem havaiana, que é uma saudação, um acolhimento, né? Mas ela traz tudo isso aqui junto com ela. Então, o A de Akahai significa ternura. O L de Lokahai significa harmonia. O O de Olulu, agradabilidade, de ser agradável.
o H de haha, humildade. E o A de arronui, perseverança. Então, depois de tudo isso que nós vivemos aqui também, porque o espaço foi atingido em função de deslizamentos de terra, então todo o externo ele ficou desfigurado. Então a gente fala que a gente está vivendo esse novo momento do Aloha, né? E isso aqui vem muito forte de trazer essa essência do Aloha, o que é o Aloha. Porque a gente, depois de tudo isso que nós vivemos em termos de Rio Grande do Sul, a gente tem uma certeza que a matéria é muito efêmera e o que importa são as relações. E isso aqui fala de relacionamentos. Então, o Aloha é esse espaço que quer transmitir essa essência, que quer acolher e que quer mostrar, através das suas práticas, que a gente pode, sim, construir um mundo melhor, mais humano. Está bem, muito obrigada, Glaci, por essa aula, né? E a gente sabe que toda vez que a gente faz aqui um trabalho, a gente sempre aprende, e aprende muito, né? Então, fico muito feliz por a gente poder compartilhar isso, poder mostrar isso para os nossos ouvintes e mostrar o quanto esse momento que a gente vive é especial. Especial para todos nós, e claro, nós que estamos aqui trabalhando com o turismo e trazendo esse tema hoje de turismo e sustentabilidade, a gente fez questão de poder estar aqui, porque a gente sabe que aqui se respira, né, essa preocupação, né, esse envolvimento, esse cuidado com a vida, com a natureza, com o meio ambiente. Bom, seguimos então, e a minha ideia seria, nesse momento inicial, a gente falar sobre esse tema mesmo, né? Turismo sustentável em Arroio do Meio, valorizando a natureza, a cultura local e o desenvolvimento consciente. Quero começar perguntando aqui para as minhas convidadas, de que forma vocês percebem que esse tema ele está sendo tratado aqui no nosso município, a partir, claro, da vivência, da experiência de vocês. Então, não sei quem aqui gostaria de começar. Leocádia, pode ser contigo, então? Eu vejo que hoje como é que eu vou dizer, esse nome, a sustentabilidade, né? Depois de tudo que a gente viveu, como a Glaci falou, isso vem com tudo, né? Cada ação que hoje a gente toma, por menor que ela seja, a gente já pensa na sustentabilidade, né? Quem vai construir uma casa, quem vai abrir um espaço para receber as pessoas, né? As próprias indústrias, né? A Patrícia acompanha isso no dia a dia, sabe como funciona, né? Acho que tudo gira em torno da sustentabilidade, coisas que a gente já vem trabalhando isso, mas às vezes as pessoas não se davam conta de quanto isso é importante para a gente tentar minimizar, às vezes, né? Nem tudo a gente evita. Nunca a gente vai evitar um novo deslizamento, a gente vai evitar um novo alagamento ou um acidente por alguma poluição, alguma coisa. Mas a gente, com essas ações, a gente consegue muitas vezes minimizar quando o impacto acontece. E eu vejo que hoje tudo é pensado na sustentabilidade. O turismo ganhou uma força muito grande, né? As pessoas precisam se desligar, às vezes, das rotinas do dia a dia. Corrida, né? A gente sabe, a gente vive isso todo dia. A gente está sempre correndo para cá e para lá, e às vezes vou desligar. Para onde eu vou? Não, vou para um lugar que me traga paz, para um lugar silencioso, acolhedor, mas que também tem essa visão sustentável, né? De iluminação natural, de recolhimento de água da chuva, de energia fotovoltaica. Eu sei que a Glaci aqui também foi pensado, né, na drenagem das águas que vêm dos morros, tudo para o local ficar mais aconchegante. E sempre a gente trabalha pensando nisso. Até a Leocádia aqui abriu um leque muito grande para nós, né? Agora, até para a gente poder continuar, né? A gente poderia pegar cada uma dessas ações que você citou e a gente poderia desenvolver cada uma delas. Nós vamos voltar depois a elas novamente, né? Mas eu queria ouvir vocês também sobre isso, né? Não sei se é a Patrícia agora, por favor, assim. Bem como a Leocádia comentou mesmo, né? A parte da sustentabilidade hoje cresceu muito. Não que ela não existisse antes, mas ela veio com uma força muito grande, né? Inclusive agora depois então desses eventos que se teve, né? No nosso Vale do Taquari e também no próprio Rio Grande do Sul como um todo. Né? As empresas elas já vêm com isso forte, né? Porque realmente, né, a gente tem uma parte também que já está meio que condicionada dentro do licenciamento, mas hoje
as empresas de grande porte, elas já estão se posicionando, né, de uma forma muito mais sustentável do que antigamente. E os pequenos, né, a gente já vê também, né, esse movimento todo, essa consciência mais coletiva, né, a gente já verifica que as pessoas já estão buscando locais, né, com todas essas estruturas mais sustentáveis. Então, a gente percebe, né, que isso é um movimento do bem, né, e o turismo sustentável ele traz justamente isso, né, é não utilizar os recursos, né, de maneira inadequada, né, poder reaproveitar a água da chuva, pegar e fazer compostagem dos seus resíduos orgânicos, valorizar as áreas verdes, a cultura, né, a parte também da culinária, dos costumes, tudo isso é ser sustentável, né? A gente vai mostrar para o turista, né, principalmente assim, o que a gente tem de bom, o que é único da cidade, né, e de uma forma sem destruir, né, tendo um desenvolvimento desse turismo e também de empresas e tudo de uma forma realmente sustentável, né? A gente precisa gerar renda, mas a gente não pode destruir. Isso, que nem a gente já comentou, né? Isso vem agora, já vinha nas empresas maiores, muitas vezes condicionadas ao licenciamento, né? O pessoal do meio ambiente é chato, o pessoal do meio ambiente cobra. Mas agora, muitas vezes, vem pela pessoa. Fica muito mais fácil trabalhar, né? Eu quero fazer diferente, eu quero fazer, não é que eu preciso fazer, né? Então, essa é a hora da gente aproveitar o momento também e trabalhar isso. A gente vem trabalhando isso nas escolas com a caravana cultural. Ela vem acontecendo nas escolas do interior. Então, a gente esteve aqui em Rio Grande, falamos sobre meio ambiente, daí... o que vocês gostam do meio ambiente, né? Porque deixar as crianças falarem. Um gosta de árvores, o outro gosta de flores, um gosta de animais. Depois a gente elenca isso como por que cada coisa é importante, né? Às vezes a gente vem com uma ideia pronta e aí, ainda com crianças, né, elas ficam olhando o que essa pessoa está falando. Então, deixa elas falar. É a minha forma, né? Cada um trabalha do jeito que acha. Eu sempre deixo, cada um falou o que gostava. Então, depois a gente juntou isso tudo e foi elencando o que... E, querendo ou não, a gente não foge da sustentabilidade, né? Eu acho que esse é o tema, Leocádia, que nós vamos voltar depois, né? É sobre a questão da caravana cultural, né? Esse trabalho das escolas. E quando a gente fala de turismo, a gente também fala de turismo, fala de cultura, fala de sustentabilidade, fala de educação. E a gente quer tratar isso um pouco mais, né? Então, por favor, depois na sequência, né, eu quero que você volte também a falar dessas ações. Glaci, sobre esse tema. Então, como professora, trabalhando 31 anos em escolas do município de Arroio do Meio, com alegria, com orgulho, né? Eu sempre vesti a camiseta verde. Então, eu sempre fui, né, de práticas que trabalhem essa conscientização com as crianças, com os adolescentes. E quando a gente veio para cá, para construir o Aloha, porque ele foi construído, né, ele foi pensado com muito carinho. Então, como fazer com que a sustentabilidade aconteça na prática? Então, a primeira ação que a gente desenvolveu aqui foi criar a BET, a Bacia de Evapotranspiração, que é a fossa sustentável. Então, todo o destino das águas negras, que são de vaso sanitário, elas vão para um grande tanque que é totalmente impermeabilizado, para não ter contato com o solo, e aí com um sistema de pedra grossa, pedra média, pedra fina, termina com a terra, onde tu conclui o processo com as bananeiras, porque elas elas consomem muita água no seu processo, né, de fotossíntese. E é um sistema que não polui o ambiente, que não polui as nossas águas. Então, a gente quer garantir uma água que seja pura, que seja, né, que possa ser consumida. E aí a gente precisa ter essa consciência.
né? Na medida, Glácia, que você vinha falando desse processo, a gente já imagina isso acontecendo, né? Você falava desse processo todo e você falava das bananeiras, né? Então, sabe, a gente acaba fazendo esse raciocínio e eu já imagino as bananeiras lá nesse... Produzindo. É isso aí. Então, por favor, né? Eu acredito que para quem nos acompanha, para as nossas convidadas também, tem essa curiosidade. Mas por que bananeiras? Sim. E elas produzem Bananas. bananas. E Tanto como é que, assim- né? Como é que isso, né? Isso. Então, a gente planta as bananeiras e planta outras plantas, né? A taioba, planta o cará. Então, tudo que tem raiz subterrânea, mesmo consumível, elas não são de uso humano, não são para consumo. Mas tudo aquilo que possui pelo menos 1,5 metro de altura é de consumo seguro. Então, as bananas são consumíveis. Então, se a gente reporta lá para quem viveu o tempo da patente, da capunga, da casinha, lá era o lugar das bananeiras, né? E aí, o primeiro cacho de bananas foi muito engraçado. O primeiro cacho de bananas que o Clécio colheu, daí ele veio, daí ele disse, e aí, Glaci? A expectativa. E aí? Eu disse, eu vou comer. E daí ele também comeu, né? Mas é bem interessante isso. Não, eu acho que é importante isso, Glaci, porque isso mostra também essa preocupação toda ambiental e, ao mesmo tempo, mostra como é possível, sim, produzir as bananas, ter essa sustentabilidade, porque isso também remete a nós um pouco da nossa história, né, das nossas famílias e talvez de algumas ações que aconteciam lá adiante, lá atrás, que a gente não compreendia muito bem, né? Hoje, talvez com mais informação, com mais conhecimento, com um pouco mais de técnica, a gente sempre tem isso tão presente. Ah, mas eu já vi isso, eu já ouvi, meus pais, meus avós falavam sobre isso, mas nem sempre a gente compreendia. Isso. E é uma forma sustentável, sem poluir. E o melhor de tudo, que para mim traz assim uma realização muito grande, é esse compartilhar conhecimentos. Então, a gente não veio aqui e fez somente uma bacia de evapotranspiração, que a sigla é BET, né? BET. Mas a gente criou todo um movimento na comunidade aqui, em Arroio Grande Central, e a gente fez um momento, uma roda de conversa com os engenheiros ambientais que estavam à frente desse projeto, que era o Cleberton Bianchini e a Laísa Pitol, né? E a gente apresentou essa proposta para a comunidade e foi mostrado que esse processo, inclusive, é mais barato do que se construir uma fossa tradicional. E a tradicional, ela polui, né? Ela polui. Então, além de ser mais cara, ela também polui. Isso, né? Exatamente. Quer dizer, polui com certeza mais do que uma fossa. Então, e quando a gente fez a montagem na prática, a gente fez em forma de mutirão. Convidamos de novo, né, a população, através das mídias sociais, né, para quem quiser vir ajudar, conhecer como funciona na prática a montagem de um sistema, né, que é sustentável. E, na sequência, a gente também montou o biofiltro, que é o destino das águas de pia de banheiro, de cozinha, de chuveiro. Então, toda essa água que a gente chama de água cinza, ela vai para 3 tanques de decantação. No primeiro, então, é o mesmo sistema. Então, a água é levada até lá embaixo, e aí, pedra grossa, sistema de filtragem novamente. Por gravidade, ela vai para o segundo tanque, lá embaixo novamente, mesmo processo de filtragem, né? E para o terceiro tanque, não tem mais as pedras, então somente água, e ali a gente trabalha com plantas então aquáticas. Em todos eles a gente trabalha com plantas, né, aquáticas que auxiliam nesse processo de limpeza. Não, Glaci, você foi muito didática, muito pedagógica em nos passar essas informações. Porque a gente sabe que normalmente esses conhecimentos mais técnicos ou os termos usados faz com que a gente nem sempre tenha essa compreensão, né? Claro, ela como professora também, né, Glaci? Sim, ajuda muito. Ajuda, mas assim, é importante, né? Porque às vezes a gente fala de um tema, de um assunto
e as pessoas acabam perdendo o interesse porque elas não compreendem, elas não conseguem imaginar isso acontecendo, não entendem o porquê. Então, trazer isso dessa forma tão pedagógica, tão didática e, de fato, num empreendimento onde isso funciona, isso é maravilhoso, né? Então, acho que quando a gente fala de turismo sustentável, fala desse cuidado com o ambiente, cuidado com as águas, com toda essa questão, né, dos resíduos que são produzidos, acho que isso é bem importante. Mostra que é possível, né? Existem profissionais que trabalham com isso, existem empreendimentos que primam por isso, Tu né? me diz o tempo que eu tenho, tá? Para não monopolizar esse momento, mas a gente tem muitas práticas, né? E só para concluir a questão do biofiltro, essa água volta para a natureza, ela pode ser reaproveitada. Ela pode ser usada para irrigação, ela pode ser usada para limpeza, só não para consumo humano. Mas ela tem todo esse potencial de reaproveitamento. Isso. Vou aproveitar essa tua fala, Glaci, para falar um pouco sobre turismo sustentável, né? Que é também o tema que nos traz hoje aqui. O turismo sustentável ele deve ser ambiental, econômica, social, cultural, política e administrativamente possível, né? Ambientalmente correto, economicamente viável, socialmente justo. E, claro, isso também exige políticas públicas e ações administrativas, né? Então, acho que nós estamos dentro desse tema, né, conseguindo trazer essas diferentes nuances do turismo sustentável, né? E eu quero trazer também, e eu gostaria que vocês falassem sobre isso, antes da gente falar um pouco mais das ações, sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente, né? Dia 5 de junho, agora, durante essa semana. Essa data é comemorada e ela teve início lá em 1972, quando aconteceu no dia 5 de junho de 1972. Foi nessa data, então, que teve início a primeira das conferências das Nações Unidas sobre o ambiente humano. Gostei muito dessa nomenclatura. Né? A Conferência de Estocolmo. Então, que teve na época, e a gente sabe que esse tema sempre é muito atual, como principal objetivo chamar a atenção de todos para os problemas ambientais, reforçando a importância da preservação dos recursos naturais. Então, é importante que a gente volte sempre a falar sobre esse tema, claro, não só na Semana do Meio Ambiente, mas que isso seja uma ação, seja uma prática do nosso cotidiano, né, Glaci? Então, acho que essa tua fala reforça muito isso, né? Não sei se tu queres acrescentar algo mais nesse sentido. Talvez seja interessante colocar aqui nessa questão da sustentabilidade econômica, que a gente procura comprar local, né? Tudo que que nós conseguimos comprar em Arroio do Meio, e de forma especial, priorizando, né, a nossa comunidade aqui, a gente faz isso, e inclusive os nossos colaboradores, então eles também são de Arroio do Meio. Então, essa questão de ter essa consciência também de que a gente precisa, em primeiro lugar, valorizar a nossa população, o nosso povo, né? Porque são esses os primeiros que a gente também quer bem acolher e bem receber e compartilhar tudo isso que nós temos a oferecer aqui. E a valorização, né, Glaci, daquilo que é nosso, dos produtos que são colhidos e produzidos aqui nas nossas redondezas, na nossa comunidade, no nosso município ou na nossa região, aquilo que está tão próximo. Então, isso traz também para quem vem aqui, né, vivenciar, a gente pode depois falar de todas as suas atividades, vem aqui, né, tomar aquele café, né, do Aloha tão especial, vem participar aqui de todas as atividades que você desenvolve, também torna-se algo diferenciado, né? É uma experiência diferenciada justamente por causa dessa preocupação que você tem aqui com a organização do espaço, com tudo aquilo que você oferta aqui. Patrícia, com relação a isso, você como bióloga, e também representando aí hoje na presidência do Conselho Municipal do Meio Ambiente, de que forma você percebe que o próprio Conselho vem lidando com essas questões? Temos algumas ações nesse sentido? É um tema que é discutido digamos, no próprio Conselho, que a gente sabe que o Conselho também se reúne, tem uma certa periodicidade, né? Tem toda uma representação da comunidade também, que eu acho que isso também eu quero destacar. A gente
conversa, a gente debate, mas a gente sabe que tudo isso também, em algum momento, precisa se concretizar numa ação, para que, de fato, esse conhecimento circule e essa ação, ela, de fato, se concretize. Sim, eu acho que o fortalecimento do Conselho, né, nesses últimos anos, foi muito importante, né, para que a gente esteja agora também mais junto, na verdade, né, de ações e de pautas importantes do município. E, claro, todas são ligadas à área ambiental, principalmente, né, mas a gente tem dentro do Conselho, hoje nós somos 14 entidades, né? Até as últimas 2 entidades que vieram, então, né, que foram bem importantes, foi o CRBio e o CREA, né, além de todas as outras 12, né, que inclusive o Departamento de Meio Ambiente também, né, faz parte. E o quanto é importante, né, esse trabalhar em conjunto com todos esses conhecimentos de todas essas pessoas que fazem parte, né, de várias entidades, e quanto que a gente pode estar ajudando o município. Então, nós estamos hoje com várias pautas ambientais, né, arborização urbana, o plano diretor, né, que também compreende muito, né, a parte principalmente de áreas, né, preservadas, áreas que tiveram movimentação de massa, áreas que foram atingidas também, né, zonas de arraste, tudo. O quanto é importante o Conselho estar, né, presente nessas pautas. Nós vamos trabalhar também saneamento básico, que é importante, e fico muito feliz, né, que tenha essas práticas sustentáveis assim, né, que funcionam nos empreendimentos, não somente para as empresas, né, de grande porte. A gente também trabalha muito isso, né, na Giransol. Nós temos captação de água da chuva, nós temos todo reaproveitamento, né, de energia e tudo, né, mas como é legal de ver que isso também vem, né, para as próprias residências e empreendimentos, né? E também concordo que tem que ser fortalecido a questão de comprar local, de fortalecer a cultura, de trabalhar tudo que tem aqui. E o Conselho vem junto, né? A gente participa de várias ações, parceria com o Rotary, parceria com o Departamento de Meio Ambiente, a parceria com o Viva Taquari, né? Eu acho que nós, como Conselho, nós temos que estar junto, né? Nesse sentido, eu acredito que nós aqui em Arroio do Meio temos toda essa mobilização, né, da comunidade, dos órgãos públicos, dos empreendimentos, e isso eu acho que nos faz tão fortes, tão gigantes, no sentido de que a gente está sempre buscando apoio, parcerias, né, para que a gente possa, né, claro, né, pós-catástrofes também, a gente ter uma recuperação, né, e assim a autoestima das pessoas, né, eu acho que isso também é bem bacana. E antes a gente chamar os nossos apoios, o Alan já fez sinal de que a gente está chegando aí na metade do nosso programa. Para algumas pessoas, para nós aqui, falar em Conselho do Meio Ambiente, falar em Departamento do Meio Ambiente, parece algo nos é muito familiar. Mas para quem nos acompanha, às vezes as pessoas dizem, tá, mas Conselho do Meio Ambiente, Departamento do Meio Ambiente, é a mesma coisa, não é a mesma coisa, né? Então, eu gostaria, antes da gente ir para os apoios, que a Leocádia falasse um pouquinho mais sobre o que é o Departamento do Meio Ambiente, para que a gente tenha muito claro, assim, o que é o Conselho do Meio Ambiente, né, o que é o Departamento do Meio Ambiente, e depois a gente pode falar também de que forma as pessoas, enfim, que desenvolvem as atividades podem realmente fazer um trabalho coordenado. Então, o Departamento do Meio Ambiente, ele é um órgão público. A gente está vinculado à Prefeitura, na Secretaria do Planejamento. A gente trabalha na emissão de licenças, né, de todas as empresas do município, também do interior, suínos, bovinos, aves, entre outras coisas. E o Conselho, ele tem deixa eu explicar. Ele é formado por civis, no caso. Claro que são entidades, né? Tem o CREA, tem o CRBio. O departamento, então, tem uma cadeira, né? Vamos dizer assim. Tem o pessoal da CISAM, temos a Emater, CONAR. Então, é toda a sociedade, né? Quanto mais participantes, representatividade a gente tiver, melhor, né? Toda a comunidade pensando ali em prol do meio ambiente, né? Algumas ações, sim, são desenvolvidas em conjunto com o Departamento de Meio Ambiente. E a gente, quanto melhor trabalhar em conjunto, melhor, né? Mais cabeças pensando sempre funciona melhor. E o Departamento de Meio Ambiente, então, vem com algumas ações, sim, casadas, né? Como a arborização, que agora a gente está em busca de recursos também para a gente conseguir finalizar o projeto, para juntar ele com o plano diretor, para que ele vire uma lei e que ele siga, né? Isso também eu acho que a gente tem que trabalhar junto com o turismo,
Porque uma cidade arborizada, onde a gente tem sombra, onde as pessoas podem, olha, agora eu vou ficar aqui um tempo, tem um lugar para eu fazer um passeio pela cidade, pelo interior, né? É um lugar aconchegante. Com certeza, eu até queria fazer esse destaque. Eu acho importante a gente falar sobre isso, para que quem nos acompanha realmente tenha essa compreensão, né, de que são trabalhos diferenciados, né, mas eles todos estão à busca pela integração, como é que eu vou dizer, pela contextualização das ações, né, um trabalho de parceria, eu acho que faz essa diferença. E o Conselho do Meio Ambiente, né, quando eu atuava no magistério, a gente também tive a oportunidade de participar e de ajudar no desenvolvimento de várias ações, né? Então, a gente vê o quanto isso é importante, o quanto essas ações precisam realmente estar coordenadas, né, para que, enfim, todos possam, de fato, para que o turismo sustentável, enfim, e economicamente o município possa se desenvolver e a gente possa, e essa é uma questão que eu vou deixar já para a gente falar sobre a volta, na volta do nosso intervalo, se é possível o turismo ser sustentável, se economicamente isso é possível, porque a gente sabe que esses assuntos normalmente geram uma certa polêmica, às vezes até um desconforto, e as pessoas ficam se perguntando, né, sim, mas o meio ambiente, né, o departamento ou o conselho, ele está aí para nos auxiliar, de que forma ele pode contribuir, como é que a gente pode, de fato, trabalhar em parceria, né, porque acho que esse sempre é um grande desafio. Chamamos os nossos apoios, não saia daí, daqui a pouquinho a gente está de volta. A primeira do seu rádio. Integração FM. O roteiro turístico entre vales e arroios do município de Arroio do Meio conta com a diversidade de atrativos turísticos, paisagens naturais de tirar o fôlego, gente hospitaleira e sua cultura. Uma gastronomia farta e variada e diversão para toda a família. Venha conhecer o Complexo Duas Meninas, a Agroecologia Ferrari, o Aloha Espaço Natural, o Centro de Lazer Arroio Grande, o Hotel Moinho da Luz e a Requinte Chocolateria. Venha viver nosso jeito simples e saudável de ser, experimentar os aromas, os sabores e a harmonia com a natureza. Para horários de atendimento e demais informações, consulte as redes sociais dos empreendimentos participantes. Amiga, olha que embalagem linda do lava-roupas em pó Optical Wash Girando Sol. Sim, ele tem o poder da biotecnologia enzimática, que remove mancha, sujeira e preserva a qualidade das cores do tecido. Ah, além do azul e rosa, tem a versão hipoalergênica. Ai, adorei! Já experimentou? Claro! Nossa, é muito eficiente. Lavar roupa agora ficou fácil demais. Lava-roupas em pó Girando Sol Optical Wash. O prazer de um novo dia para me cuidar e cuidar de você. Empresa de Transportes Irmãos Tchê. Tradição, segurança e conforto. Há 50 anos, em Arroio do Meio. Servindo seus clientes e amigos. Escolha o destino e nós levamos você. Com veículos licenciados, segurados e revisados, segundo as normas vigentes de trânsito. Com condutores responsáveis e experientes. Nos contate pelos telefones 519-9866-8131 e 51-3716-1377. Ou acesse nossas plataformas no Instagram e no Facebook. Anne Decor House, criando as melhores soluções para as necessidades e desejos dos clientes. Especializada em cortinas e persianas sob medida, papel de parede, roupa de cama das melhores marcas, toalhas, tapetes, decoração e aromas. Atendimento em domicílio mediante agendamento, inclusive em horários alternativos, em todo o Vale do Taquari, Grande Porto Alegre e também Litoral. Em Arroio do Meio, telefone 51-3716-2111, WhatsApp 51-99573-7855. Em Santa Clara do Sul, telefone 51-3782-1623 ou WhatsApp 51-99133-2134. Estamos juntos na retomada do turismo regional. Nossa região é repleta de destinos e paisagens incríveis. Por isso, experimente a essência do turismo solidário e coopere ainda mais com os estabelecimentos locais. Conheça as belezas do Vale e contribua com o fortalecimento da economia local. Vem com a gente nesse movimento. Sicredi, juntos pelo turismo regional.
Na Integração FM, Momento do Turismo no Vale, com Marlise Fier. Muito bem, estamos de volta ao nosso programa Momento do Turismo no Vale. Eu sempre comento aqui que o nosso intervalo ele acaba sendo curtinho, né? Porque a gente sempre tem tantas ideias, né? Sugestivas, criativas, mas isso também faz parte, né? Sempre dizem que as melhores ideias elas surgem, né, numa roda de conversa, né, tomando um café, um chimarrão ou um chá. Então, e nesse momento aí também a gente desfruta disso. Queremos lembrar que o nosso programa tem o apoio da Unidecor House, da Girando Sol, Empresa de Transportes Irmãos Tché, Sicredi Região dos Vales e também do roteiro turístico Entre Vales e Arroios. E o tema do nosso programa de hoje, turismo sustentável em Arroio do Meio, valorizando a natureza, a cultura local e o desenvolvimento consciente. Agora, nessa retomada, eu gostaria de falar sobre uma pesquisa recente, que nos chamou muito a atenção, e que é uma pesquisa do Ministério do Turismo em parceria com a Embratur, e que aponta quais são as 5 tendências que vão guiar as viagens em 2025. Então, quais são essas tendências? E a gente vai se perguntando aqui, né, de que forma essas tendências, o que elas têm a ver aqui com o nosso tema de hoje, né? Quais são, então, essas 5 tendências? Destinos alternativos, escolhas mais conscientes, a sustentabilidade, a conexão com a natureza, a imersão nos destinos e viagens nostálgicas, né, que proporcionam também uma reconexão com o passado, com a história, né? Então, de que forma, eu também deixo depois esse espaço para a gente ir pensando sobre isso, se alguém de vocês quiser se manifestar sobre isso, mas também, aliado a isso, aquela provocação que a gente fez no final do primeiro bloco, né? Quando a gente fala em turismo, em sustentabilidade, né, que o turismo também é um setor importante da economia, eu quero fazer esse questionamento, né, essa reflexão aqui com as nossas convidadas. É possível a gente pensar em turismo sustentável e economicamente viável? Então, queria ouvir aqui as minhas convidadas com relação a isso. Não sei quem de vocês gostaria de começar. Por favor, fiquem à vontade. Pode ser, Glaci? Então, com certeza é viável. Nós temos muitas formas de apresentar que isso é possível. O próprio café colonial que a gente oferece, né? A gente oferece um café que seja mais saudável, né? Inserindo as plantas medicinais na culinária. E então a gente come natureza, mas ao mesmo tempo em que é mais saudável, a gente prima também pelo saboroso. Então, o saboroso saudável. Então, aqui você encontra o saboroso saudável, né? Então, o saudável tem que ser gostoso. E ele tem que ser apresentável. Então, a gente também come com os olhos, né? Então, a gente apresenta uma mesa recheada, né? Uma mesa cheia de delícias do aloha, como a gente diz, né? E essa questão, no momento que tu oferece produto de qualidade, a gente não usa fritura aqui, né? O desperdício é mínimo, não tem desperdício. A gente não usa descartável, como vocês podem ver, e assim é no nosso padrão do dia a dia, assim, o mínimo do descartável possível. E eu penso que o turismo sustentável, na prática, ele envolve muito mais a questão das relações. A gente precisa entender como a natureza funciona. E no momento que a gente entende um pouco como a natureza funciona, os nossos padrões de pensar, de agir, de ser, eles precisam ser integrados a esse todo, porque aquilo que nós vivemos, o que o Rio Grande do Sul viveu de forma especial e que a gente vê que essas questões são mundiais, não são pontuais, não, né? São esse convite a gente compreender que nós humanos, nós não somos superiores. Nós estamos integrados no ambiente. Nós somos um micro dentro de um macro e tudo está interligado. Então, compreender essa conexão, essa grande integralidade entre essa conexão entre os diferentes setores, entre as diferentes formas de a gente ser e viver, é que vai fazer toda a diferença, né, em a gente ter um mundo habitável no futuro. A gente tem que começar a falar nisso.
Será que nós vamos ter um mundo habitável no futuro? Então, o turismo, não só turismo, mas assim, o tema hoje é turismo, né? Então, a gente tem que ter essa preocupação e fazer aquilo que nos cabe. Eu até vou aproveitar, Leocádia, eu acho que agora é um momento bem especial, né, para você poder falar também dessas ações do departamento e eu diria assim, até as ações nas escolas, né, porque parece quando a Glaci fala sobre isso, fala das gerações, as nossas gerações e também as gerações futuras, a gente está falando também desse processo educacional, né? E a gente logo se reporta, claro, a várias ações, as entidades, a todo o trabalho que é desenvolvido, mas também ao trabalho desenvolvido pelas e nas escolas, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Se esse também é o foco, se esse é o viés da ação. Isso, o viés da ação com as escolas é fazer com que as crianças, elas já percebem, né, elas captam as coisas muito rápido, assim, que elas são parte do meio ambiente, né? Não é o meio ambiente, são só as plantas e o rio. Eu não faço. Não, a gente faz parte, né? É como as plantas crescem, como a gente pode ajudar, como a gente faz a troca. Eu expliquei para eles, não, nós fizemos uma troca com as plantas, né? Nós respiramos oxigênio e devolvemos monóxido de carbono. O dióxido de carbono, né? E elas respiram o dióxido de carbono e nos devolvem o oxigênio. Então, ela é muito importante para nós e nós somos importantes, né? Como os animais, assim. Então, a gente sempre tem que pensar um conjunto, né? As plantas, a água, a própria energia, né? Vamos aproveitar o que ela nos dá e vamos também cuidar, né? Que o nosso futuro depende disso. Que nem a Glaci falou, será que vamos ter um lugar para morar daqui a 100 anos que seja habitável, né? Que suporte, o que a gente possa suportar o que está por vir, né? Então a gente faz esse trabalho, mas sempre colocando elas como o centro, né? Para que elas se sintam parte disso, porque nós somos parte disso, né? Muitas vezes se fala em meio ambiente, as pessoas logo pensam, não pode cortar a árvore, tem que cuidar do rio e ponto, né? E o lixo, né? Recolher o lixo. Mas a gente tem que fazer, nós fizemos parte disso, é o nosso dia a dia, né? Mesmo que a gente more numa casa, ou ao redor, a gente está nesse contexto. Acho que a gente está vivendo esse momento de consciência, de tomada de consciência maior, né? Às vezes, quando eu escuto essas falas, Leocádia, eu me pergunto, assim, quantos de nós, né, em vários momentos, talvez a gente devesse, de fato, voltar até para uma escola, né? Porque, assim, essa forma como você fala, da forma como é feita a abordagem hoje com as nossas crianças, o quanto isso vai fazer a diferença, né? Para que talvez aquilo que a nossa geração tenha tido mais dificuldade em compreender, em colocar em prática, que essas novas gerações tenham essa compreensão, possam entender, possam se sentir parte de todo esse processo, né? Eu acho que isso certamente fará toda a diferença. Patrícia. Sim, eu também queria acrescentar, né, que esse trabalho nas escolas é muito importante, né, porque é ali que nós vamos transformar esses cidadãos do futuro, né, eles já vão vir com isso, né, para suas casas, para as empresas que eles vão trabalhar, eles já vêm com uma consciência maior. E também acho que, além das escolas, né, eu acho que as empresas também têm que fazer esse trabalho, e muitas já fazem, né, porque a gente também tem que educar o adulto. A gente veio de uma geração que falta um pouco, né, ainda de uma consciência, né, por mais que já se fala sobre isso, mas ainda é aqueles que estão ali tomando a frente, né, que tomam as decisões, né, e que precisam também ter, né, esse conhecimento de educação ambiental, tudo, porque a gente precisa separar melhor o lixo, né? A gente precisa ter essas práticas sustentáveis nos empreendimentos e na nossa cidade. E até assim, Patrícia, a gente vinha falando antes sobre isso, muitas práticas sustentáveis, elas podem, inclusive, economicamente, serem mais viáveis, né? Até, é claro que a gente sabe que tudo também, daqui a pouco depende de um estudo, de uma pesquisa maior, mas já existem várias práticas, várias experiências que mostram que, economicamente, essas práticas, né, além de serem, claro, mais indicadas, né, mais sustentáveis, são também, economicamente, mais baratas, né? Talvez a Glaci queira
né, falar Sim, sobre isso? Eu só ia dizer que economicamente também, né, a gente tem a questão do IPTU verde, né, para quem Olha tem boas aí. práticas ambientais aqui em Arroio do Meio, pode, né, solicitar, né, o desconto do IPTU, né, que vale, né, para quem tem composteira, para quem tem limpeza de fossa, para quem tem árvores, né. Recolhimento de água da chuva, energia fotovoltaica. Olha aí, olha as dicas, né, para que, né, que a comunidade também esteja atenta a isso, né? Acho que isso é importante. Nem sempre as pessoas estão atentas a isso, né, e não se dão conta de que, inclusive, né, economicamente pode ser, né, pode ter esse desconto aí no seu IPTU. E para acrescentar, eu penso que seja bem interessante abordar essa questão de que a gente está vivendo numa sociedade em que tudo é terceirizado. A nossa saúde é terceirizada, então o médico que cuida, eu vou na farmácia, né? E a própria questão das escolas. Então, as escolas passaram a ter uma responsabilidade muito grande. E quando eu falo em escolas, incluo também as escolas infantis, porque lá estão as nossas crianças, né, desde as tenras idades, e dá para realizar trabalhos lindos também de conscientização. E aí eu faço esse convite especial para os pais, né? Vamos passear mais com as crianças, vamos convidar para olhar para as estrelas, identificar algumas estrelas no céu, saber quais são as plantas, quais são os nomes das plantas que estão ao nosso redor. Então, isso é vida, isso é ensinar algo que pode ser todo um diferencial para a vida da criança. Porque se a gente quer que eles tenham esse gosto do cuidado com a vida, então isso já tem que vir de berço, né? Então, não é cobrança, mas é um convite para que a gente, eu digo a gente, eu me incluo nisso, todos nós temos questões que podemos melhorar, né? Mas que a gente possa ter esse olhar para com a vida que se manifesta nas suas diferentes formas, tanto para a água, quanto para o mundo verde, quanto para a terra, o solo, quanto, né, para as plantas, que é o mundo verde, mas para a vida nas suas diferentes formas, com esse olhar de cuidado, né? Então, quando a gente recebe crianças aqui, a gente pede, tu quer colher uma flor? Peça licença, conversa com a planta. Ela é vida, ela cresce, ela nasce, cresce e morre. Então, ela é um ser vivo que merece o nosso respeito, né? E essas relações de respeito já começam por ali. Eu não sou dono de nada. Eu só ocupo um espaço nesse momento, junto com tudo aquilo que está ocupando esse espaço também. Então, eu penso que essa conscientização de criarmos um mundo mais sustentável começa pelas mudanças dos nossos paradigmas nas questões dos relacionamentos. E isso, Glaci, convidadas, está tão perto de nós, isso está tão acessível. No nosso dia a dia, né? Nós estamos aqui numa cidade, numa região em que nós temos esse privilégio, né? Nós temos toda uma natureza à nossa disposição. Nós temos, a gente vinha falando esses dias também, nós temos o nosso rio, nós temos vários arroios, né? Nós temos assim uma infinidade de oportunidades de interagir com esse ambiente, né? Então que a gente possa fazê-lo, né? Porque daqui a pouco a gente acorda todos os dias e acaba abrindo a janela da nossa casa, enfim, do nosso espaço, sempre com o mesmo olhar. Vamos mudar um pouco esse olhar. Eu sempre digo, vamos trocar os óculos, né, daquilo que parece, às vezes, para nós tão cotidiano, mas que é tão especial, né? E que faz com que a nossa vida possa, daqui a pouco, ser tão diferente, né? Possa ser tão especial, porque a natureza, né, o meio ambiente, enfim, tudo nos rodeia e a gente faz parte disso. E que quando a gente tem essa compreensão, parece que a vida da gente fica mais leve, né? Porque a gente se sente, o senso de pertencimento, né? Talvez, eu sempre digo, talvez seja uma virada de chave, né? Para que as pessoas sejam mais felizes, sejam mais tranquilas também, né, e se sintam realmente assim nesse contexto tão integradas, que eu acho que isso também faz diferença para o turismo, certamente faz muita diferença.
que a gente saiba tomar banho de floresta, que a gente saiba tomar banho de rio, que a gente saiba tomar banho de sol, que a gente saiba tomar banho de lua, né? Então, que a gente viva essa grandiosidade da vida que está a nosso dispor e sem custo nenhum. É de graça e é gostoso. E isso é vida, isso gera saúde. E eu queria aproveitar, assim, já que você falou agora em saúde, eu sei que você aqui no teu espaço, tem os 2 espaços, o Aloha Espaço Natural e o Terapias Integrativas, vocês têm vários eventos aqui. Eu gostaria que você falasse, né? Você falava antes de um evento bem especial, nos próximos dias, né, que vai acontecer, e que me remete àquilo tudo que a gente vem falando. Eu acho que é importante a gente poder compartilhar, socializar, que essas oportunidades existem e elas estão muito pertinho aqui da gente. Então, nos dias 7 e 8 de junho, nós vamos ter um curso. Na verdade, ele é composto de vivências e práticas, em que as plantas medicinais elas permeiam todo esse momento, esses 2 momentos. É um fim de semana, todo um sábado e um domingo. E quem vai estar à frente de todo esse trabalho é uma farmacêutica química, ela é de Santa Catarina, Viviane Coraza, e ela é especialista em plantas medicinais, tem mais de 20 anos de experiência em cursos e capacitações. Além disso, ela também é astróloga e terapeuta bioenergética, entre outras formações dela, mas ela traz esse tema, o inverno, e como nós podemos aumentar o nosso sistema imune para nós termos saúde integral. Então, através de práticas, através de vivências, fazendo com que a gente se prepare para esse período que está por vir, que é o inverno, o frio está chegando, e a gente percebe que as doenças respiratórias estão vindo com muito mais intensidade, e a gente precisa aumentar a imunidade do nosso corpo, e a gente pode conciliar, né, essas práticas naturais com futuras necessidades de um médico, de um hospital, né, porque, querendo ou não, cuidar da nossa vida, da nossa saúde, daqueles que a gente ama, deve estar em primeiro plano, né? Então fica esse convite, né? Além de o inverno ser esse convite para a gente olhar para si e a gente limpar o nosso corpo e nutri-lo, né? Ela vai ensinar técnicas de limpeza intestinal. Nós sabemos que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro e a gente está vivendo um momento em que muitas pessoas estão com problemas de memória. Então, assim, fica a dica. Quando nem sempre a gente escuta isso, né? Mas eu lembro que a primeira vez que eu escutei isso me chamou muita atenção. E eu comecei a dar mais atenção a isso, né? Então, às vezes, algumas dicas, algumas frases, a gente conhecer um pouco mais também do funcionamento do nosso organismo faz muita diferença. Faz com que a gente tenha mais saúde, né? Que a gente daqui a pouco encontre alternativas também mais naturais de cuidar do nosso corpo, da nossa saúde, né? Isso às vezes custa tão pouco, né? Exatamente, né? E depois ela vai ensinar uma técnica milenar de desparasitação natural, que eu penso assim que seja, né, extremamente importante, porque a gente vem muitas vezes com essa visão de que fazer tratamento para verminose é coisa para criança, e não é. Então, por experiência, né, acompanhando sistemas de atendimento em biorressonância quântica, que a gente oferece no nosso espaço, a gente vê que todas as pessoas carregam muitos e muitos parasitas. E, quando vê, são eles que consomem os nutrientes que a gente está querendo nutrir o nosso corpo e eles não chegam ao seu destino real, né? Então, é bem importante isso. E depois, no dia 14, a gente vai oferecer o café tradicional do Aloha aqui, tá? 14 é num sábado? Isso, num sábado. E depois, no dia 28, a gente vai pular um fim de semana, no dia 28 a gente vai fazer o café, que é o especial de São João. Então, com pratos culinários voltados... Olha aí! Né, vamos criar o arraiá de São João aqui, né? Então, eu gosto muito dessa parte de surpreender, de fazer receitas novas e de
é sempre esse convite de experimentar o novo, diferente, mas, acima de tudo, ele tem que ser saboroso, né? Ou seja, quem já esteve aqui no Aloha, né? Eu já estive 2 ou 3 oportunidades. Sempre fica o convite para a gente voltar, né? Para a gente poder experimentar essas delícias, ter esse acolhimento, esse atendimento já ali na recepção. Não vejo agora o Clécio por aí, mas ele está sempre lá. A gente chega, né? Depois que a gente fez aquela subidinha ali do morro, passa aquela curva, a gente olha ali na direção, a gente já vê que tem alguém ali nos acolhendo, alguém nos recepcionando, alguém nos indicando por onde estacionar, que eu acho que isso também faz parte de um bom acolhimento. A gente chega, já sabe, né, dar essa segurança, né? Então, isso também é um diferencial que eu não queria deixar de falar, porque eu acho que é importante, isso também faz parte do empreendimento, faz parte da acolhida, né? Isso faz com que a gente sempre tenha também vontade de querer voltar, né? Se sentir aqui bem acolhida. A gente já está chegando aqui ao nosso final, né? A gente teria toda uma pauta aí para conversar ainda, mas a gente, olha aqui, está aqui o Clécio, né? Sempre tão parceiro também, né? Prestativo, e a gente sabe que as parcerias, a gente chama de parcerias de relacionamentos, é isso que faz a diferença. Isso faz com que esse espaço aqui seja tão especial, né? Que a história de vocês seja tão bonita e que vocês aí são um exemplo também de superação, reiniciaram aí essas atividades depois de 1 ano, né? Teve muito trabalho, né? A gente sabe que as parcerias, os apoios, mas essa determinação, né, de você, Glaci, do Clécio, da Joana também, né, fez com que vocês tivessem essa história tão linda, tão bonita, que a gente hoje aqui tem essa oportunidade também de poder contar uma partezinha disso, né? Sentados aqui nessa mesa, né, também podendo tomar esse chá maravilhoso que vocês nos oferecem. E turismo é isso, né? Também é esse bem-estar, esse acolhimento, e a gente fica realmente nela muito feliz de poder mostrar isso para todos que nos acompanham. Obrigada. Tá? Considerações finais, então, eu acho que eu começo contigo, Leocádia, e depois eu encerro com a Glaci. Então, vou responder a tua pergunta de antes, né? A Glaci já trouxe inúmeros exemplos, mas sim, é possível fazer turismo sustentável, com boas práticas, com querer fazer, né? Que nem a Glaci, ela tem isso dentro dela. Nós vamos fazer, né? Não é porque alguém pediu, porque alguém falou que tinha que fazer, é porque ela quer fazer. Então, isso faz toda a diferença, né? Eu disse, nós somos o meio ambiente, nós somos o sustentável, nós que tomamos a decisão todos os dias de fazer o certo, né? Fazer o que é melhor. Obrigada, Leocádia. Esperamos em outras oportunidades também falar um pouco mais desse trabalho, né? Porque a gente sabe que existem várias ações, né? Gostei muito da ideia da caravana cultural, saber que o meio ambiente, o departamento do meio ambiente está integrado a essa ideia, a essa proposta, né? Porque isso também faz toda a diferença. Por favor, a tua consideração final? Só queria agradecer a oportunidade, né, e também de conhecer o espaço aqui que a gente tem, né, a possibilidade de ver uma sustentabilidade na prática, né, com todas essas boas práticas que você trouxe também, né, e essa conexão com a natureza, né. Aqui a gente respira a natureza, a gente, né, tem essa parte toda contemplativa, né, e a gente percebe, né, o teu esforço, né, de vocês dois aí nas escolhas diárias, né, para deixar um mundo melhor também. E eu acho que é isso que vale. Eu acho que a sustentabilidade ela pode ser feita sempre, em qualquer tamanho de empreendimento, na nossa casa, tudo porque ela permeia, na verdade, né? Ela tem que permear todas as áreas da nossa vida. Seja cuidando da saúde, né? Seja fazendo uma horta, separando o lixo corretamente, se não quer fazer outras coisas, mas pelo menos o lixo correto, né, Leocádia? Respeitar a separação ali, mas assim tem tantas coisas pequenas que a gente pode fazer e que geram um impacto imenso, né? Obrigada, Patrícia, por estar aqui com a gente, né? Eu sei que as demandas também são grandes, mas sempre bom a gente poder compartilhar isso, né? E poder mostrar o quanto isso é possível. É simples, né? Algumas ações são simples, são possíveis no nosso dia a dia, né? E a gente sempre precisa, assim, ser lembrada disso também. Glaci, por favor. Dia 5 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente, né? E é o dia de São Francisco de Assis, né? E ele é o padroeiro da ecologia,
né? Então, por isso que é o Dia Mundial do Meio Ambiente. E ele viveu na prática, né? De que é possível criar relações diferentes com a vida, com as plantas, com os animais, com o sol, com a lua, né? Com as estrelas, com o povo pedra, inclusive com a morte. Então, fica esse convite, né, de que todos nós precisamos ser sustentáveis. Nós somos natureza, nós não estamos aqui, nós somos. E a nossa natureza interna, ela se reflete no mundo externo. Então, se a gente quer um mundo melhor, tudo começa pela gente. E fica o convite, venham conhecer o Aloha, vai ser um prazer, uma alegria recebê-los. Obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos todo esse acolhimento. A gente, até quando nós estávamos chegando aqui, nós vínhamos conversando, né? Acho que hoje nós nem vamos gravar, né? Hoje nós vamos ficar aqui, vamos conversar, vamos tomar um café, vamos tomar um chá e vamos apreciar, né, a beleza desse espaço, né? Então, sempre é muito, muito gratificante estar aqui, poder mostrar essas ideias, poder mostrar essas iniciativas. E Glacy, eu tenho aqui no meu registro um jantar romântico no Aloha, no dia 12 de junho. Eu até ia te perguntar se isso está mantido ou se daqui a pouco, né, por alguma decisão, vocês decidiram não fazê-lo, né? Não, obrigada, Marlise, por lembrar. Eu não anotei, né? Então, a gente vai falhando. Então, vai ser no próprio dia 12, que é uma quinta-feira à noite. A gente vai ter aqui o jantar romântico com música ao vivo, dentro desse ambiente, que é um convite para celebrar a vida, celebrar o amor, independente da fase em que um casal está, né? E independente da forma como esse relacionamento se mantém, né? Se estabelece. E a gente vai ter, no comando da cozinha, então a gente vai ter a participação, a parceria com a cozinha da Kátia, e a gente vai estar oferecendo risotos e massas, e vai ter também a chapa funcionando com uma polentinha brostolada, com uma carninha, que todo mundo gosta, né? E para quem não gosta, a gente tem as outras opções, que são sem carne também. Perfeito. Então, obrigadão, Marlise, fica o convite também para esse lindo momento. Certo, até eu vou pedir que assim, todas as atividades que vocês vão desenvolvendo, nos mantenham atualizados, que a gente vai colocar sempre na agenda do turismo, né, que a gente divulga, né, que a gente pode também divulgar nas nossas próximas edições. Aproveito também para fazer um convite. No Centro de Lazer Arroio Grande, todas as sextas e sábados, a partir das 19h30, tem um delicioso fundi, que também é uma novidade aqui do Centro de Lazer Arroio Grande, que também faz parte aqui do roteiro, né, entre Vales e Arroios. Aqui próximo, né, também ao Aloha, 2 quilômetros mais ou menos, por aí também é fácil de chegar. Então fica esse convite também. E no dia 27 de julho, na Rua de Eventos, aqui em Arroio do Meio, a sexta-feira gastronômica Sabores de Arroio do Meio, né? Ainda está um pouco distante, mas a gente já vai começar a divulgar para que as pessoas já coloquem aí na sua agenda. Gente, dessa forma, então, estamos encerrando o nosso programa Momento do Turismo no Vale. Já quero deixar o convite para a nossa próxima edição. Quem vai estar conosco é o pessoal ali da Pousada Alveare, ali de São Roque, aqui no interior de Arroio do Meio, ali em Palmas. Temos também a Eliana, ela que vai representar a Associação Vovô Teobaldo, né, que tem um trabalho lindo também, ali em São Roque, da associação aí, né, dos quilombolas, que é algo diferenciado também que a gente tem aqui no município. E também nós vamos ter uma outra participação, né, de um pessoal que trabalha com produção de uvas de mesa, né? Então, essa vai ser a temática do nosso próximo programa. Deixamos, então, dessa forma, um abraço para as nossas convidadas, para a nossa plateia, né, para a Fernanda, para o Clécio, que também nos acompanharam, para o Alain, que está aí na parte técnica, o nosso muito obrigado. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo programa, Momento do Turismo no Vale.